Bom dia, sejam bem-vindos. Saibam, senhores, que hoje é o dia mais importante do nosso calendário. De todo o ano, né, o nosso Natal Pecuário é hoje, porque a gente passa aqui durante todo o ano medindo, comparando, né, os funcionários das fazendas, os funcionários dos escritórios, os técnicos das associações, né, medindo, comparando, escolhendo, descartando, né, buscando eficiência produtiva. E hoje, os senhores nos dão a oportunidade de mostrar um pouco desse trabalho. Então é uma grande honra, uma grande satisfação e um prazer recebê-los aqui. Desde já eu já agradeço a presença de todos e saibam que nos orgulha muito, né, ter um público tão seleto de produtores aqui. Eu espero, né, que nos próximos minutos a gente possa discutir alguns pontos que nós consideramos importantes. Eu sei, né, para um simples técnico de campo que sou, que depois de falar o ex-ministro Pratini de Moraes, responsável pelo aumento das exportações brasileiras de 7% para 22%, né, e depois de falar o professor Raizildo Lobo, a quem eu considero um dos 5 maiores pesquisadores na área de pecuária, junto aí com Kate Gregory, Robert Sainz, Dr. Fischer da Austrália, né, de ouvir essas duas palavras, é preciso um pouco de paciência de vocês para poder ouvir, né, um técnico de campo, que é o que eu sou. Nesse trabalho de escolha diária, eu acho muito importante que a gente, todo dia de manhã, relembre, né, o ciclo da pecuária. Isso é de fundamental importância. Todo dia de manhã a gente tem que ler a nossa Bíblia, que é o ciclo da pecuária, né? Porque a gente está sempre escolhendo animais, sempre optando entre um animal A e um animal B. Então a gente sempre tem que ter em mente para que nós estamos escolhendo esses animais. Isso eu acho de fundamental importância. E se a gente for observar, tá, quando a gente escolhe um touro, tá, ou uma matriz, esse touro é para produzir filhos ou filhas, que é para gerar carne de qualidade, e o objetivo final é o aumento de rentabilidade das pessoas que vão usar esse touro. Isso parece ser uma coisa óbvia, né? Mas é importante que a gente saiba, porque muitas vezes nós temos que decidir entre animais com características diferentes. O que é mais importante, um animal ganhador de peso ou um animal fértil? Se a gente puder ter os dois, ótimo, mas se tiver que decidir, um animal alto ou um animal musculoso? Que caminho buscar, né? Então esse caminho aqui é importante que a gente sempre lembre que esses animais nada mais são do que transformadores de pastagem de qualidade em carne saudável, e o objetivo final é aumentar a lucratividade do sistema. Próximo. Para isso, né, a gente tem que priorizar características. Todas são importantes. Não dá aqui para a gente discutir importância de características. Todas são importantes. Mas nós temos que priorizar. A principal delas é a fertilidade, que faz parte do discurso de todo mundo. Mas, na hora da gente olhar as ações, é importante que a gente efetivamente priorize a fertilidade. Por quê? Porque a fertilidade é de 3 a 5 vezes mais importante que os próprios ganhos de peso. Então, aqui está a maior chave para o aumento de rentabilidade de um sistema de produção. A habilidade materna, que é a produção de leite, também é muito importante, porque você consegue chegar aqui, né, num boi de 480 quilos a 240 quilos graças à produção de leite. E isso é o ganho de peso mais barato da vida do animal, né? Os ganhos de peso são muito importantes, muito importantes. Só que hoje eu colocaria o acabamento de carcaça e a musculosidade tão importante quanto os ganhos de peso. Quem tem abatido animais de frigorífico sabe que os frigoríficos estão classificando as carcaças sem acabamento, né? Então é preciso estar atento que hoje, além do animal ser ganhador de peso, ele tem que ter acabamento de carcaça. E, sobretudo, musculosidade. Por quê? Imagine a gente com 2 animais com 500 quilos, tá? E os 2 vão para o frigorífico. Se um der 2% a mais de ganho de peso, tá, de rendimento de carcaça, pela sua qualidade de carcaça, isso significa 2 vezes 5, 10. 10 quilos a mais. Então, com mesmos 500 quilos produzidos, eu tenho 10 quilos a mais, que dá cerca de R$35. Se a gente pegar esse valor de R$35 e multiplicar pelo número de animais abatidos, a gente vai chegar a uma conta astronômica.
Então, buscar animais musculosos é importante, só que essa musculatura não pode comprometer a fertilidade. Tá? Características com precocidade sexual, aprumos, temperamento, umbigo, peso ao nascer, intervalo entre parto, stayability, tá? Stayability quer dizer longevidade. Vacas que permanecem no rebanho por longo tempo, criando um bezerro por ano. Os scores visuais, né? Buscando animais de melhor conformação. Esse ano a gente teve o privilégio da doutora Roberta Gestal vinha até a nossa propriedade fazer os scores visuais e as medições de ultrassonografia para área de olho do lombo e gordura, e acabamento de gordura. Então, esses são alguns itens, né, que a gente constantemente tem que optar entre maior habilidade materna, maior ganho de peso, maior fertilidade, e aqui a gente tomou coragem de ranqueá-los eles em função da importância econômica. E, como nós trabalhamos aí com gado puro, também os aspectos raciais são importantes. Só para lembrar um pouquinho, em 1983, o Dr. Hélio Coelho, a partir daí, tinha muitas parcerias com a Embrapa de Campo Grande. Parcerias desde castração, castrar ao nascer, castrar a desmama, castrar 1 ano de idade, parcerias de coleção de pânico, parcerias de adubação, reforma com milheto, reforma com pastagem, vermífugo, sistemas de confinamento, diferentes tipos de silagem. Então foram muitas parcerias com a Embrapa. Dentro dessas parcerias, duas, né, me ocorreu. Uma foi uma parceria que nós fizemos de 12 anos, tá, de cruzamento industrial. Então, durou 12 anos e envolviam várias raças. E a outra, que teve, foi na década de 80, né, quando o Dr. Sérgio nos convidou para medir os resultados desse gado Nelore dentro do próprio rebanho e dentro das características existentes na época. Esse trabalho foi importante porque ele criou alguns parâmetros de comparação para a gente. Posteriormente, no final da década de 80, com o retorno do Dr. Sérgio para Uberaba, e em 1988, o início do programa Nelore Brasil, nós, no início da década de 90, aderimos ao programa Nelore Brasil. E eu não tenho aqui a menor dúvida em afirmar que os resultados que a gente tem hoje, que nos deixam muito satisfeitos, graças diretamente ao trabalho feito pelo Dr. Raisildo Lobo nesse rebanho. Nós definimos, no começo, uma estação de monta de 90 dias, tá? Do dia 1º de dezembro a 28 de fevereiro. E descarte das vacas vazias. A vaca, para permanecer no rebanho, tinha que parir um bezerro por ano. E aí é a primeira prova quando a gente diz que elegeu a fertilidade como o principal item de seleção. E como era gado puro, nós descartávamos 10% das vacas prenhes de pior desempenho, porque além dela produzir um bezerro por ano, nos interessava que ela fosse uma potencial mãe de touro.